Muito especial da minha vida, porque eu ingressei no Colégio Monsenhor Borges, e ali comecei a participar do processo estudantil da cidade, comecei a participar aqui dos movimentos esportistas, fui jogar no time do Palmeiras, no time de Antônio Preto, de saudosa memória, e passei a interagir na cidade. E fui aproveitando, fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo. Meu pai aproveitou a sua presença e começou a fazer pesquisas para completar livros que ele estava escrevendo. Ele fez o livro Chico Marinheiro, Capitão de Campo, que conta a história do pai dele. E ele buscou subsídios, elementos históricos que ele não tinha, concluiu essa obra. Meu pai é poeta, é escritor, deixou 7 obras escritas e publicadas, mais 5 para serem publicadas. E ao me interagir à cidade, eu passei a amar essa cidade. Passei a conviver nessa cidade de forma esplêndida, de forma impulsiva, né? Eu vivi a minha mocidade, eu desfrutei daqueles momentos importantes do cotidiano dessa cidade, né? O doutor Vandick, nesse período, né, que o senhor chegou aqui em Alagoa Nova, como era viver em Alagoa Nova nesse tempo? A cidade estava num processo de luto, porque o Monsenhor Borges fazia 2 anos que tinha falecido. E a cidade ainda estava naquele estágio. E quando nós chegamos, nós éramos 10 irmãos. Isso foi um fato impactante na cidade. Chegou um alagonovense com uma família grande, com 14 filhos, 10 homens. E isso para a cidade foi um fato importante, porque éramos irmãos que nós começamos a ingressar na vida da cidade. Nós aqui nós começamos a interagir, haviam carências na parte cultural, haviam carências na parte esportiva. Então, nós começamos a buscar, dentro do nosso conhecimento e do nosso impulso juvenil, buscar viver essa cidade na sua plenitude. Até porque na questão do esporte, doutor, para descontrair um pouco, o seu pai já teve facilidade, já tinha um time e um reserva, né? Eu vinha eu era juvenil do ABC. Sim. Então eu chego aqui, naquele esplendor de 17, 18 anos, aquele vigor físico, né? Então eu procurei, ingressei no Cruzeirinho, mas não tive oportunidade, porque o Cruzeiro só dava oportunidade a jogadores de fora. Sim. E eu me rebelei e fui jogar no time mais fraco da cidade, que era o Palmeiras de Antônio Preto. Isso foi uma revolução, porque eu tinha um nível de futebol bom, melhor do que o outro. E a partir dali, eu e Claudinho, de seu Cláudio, passamos a montar um novo time, dar uma dinâmica. Quer dizer, vem um rapaz, filho de um poeta, de um juiz, para jogar no Palmeiras. E isso aí foi uma coisa que mexeu com o futebol. Então nós começamos a mudar o pensamento. Então, a partir dali, nós começamos a incentivar os outros times pequenos a participarem dos jogos de Alagoa Nova. Só que nós não tínhamos campo de futebol, nós só tínhamos um campo que era de areia, era o ali do Monsenhor Borges e o dos Aníbals. Era o dos Aníbals era numa serra. Quando dava um chute, que a bola caía lá embaixo, passava 5, 6 minutos para poder retornar o jogo. Então havia essa dificuldade. E eu busquei, o que é que eu fiz? Eu passei a estudar em Campina Grande e coloquei o Palmeiras para disputar a Copa Integração do Brejo, onde a preferência era o Palmeiras, o Cruzeiro. E de uma hora para outra, o Palmeiras de Antônio Preto passou a inserir-se no futebol paraibano, um time desconhecido, de um senhor que era da funcionário da prefeitura, e ele, Gari, e passou a ter visibilidade. Que não tinha E até então, foi né? um choque social, porque existia o Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo era da turma, o pessoal que tinha mais condições. O Palmeiras era aqueles rapazes que não tinham oportunidades. E eu, com o Claudinho, fizemos essa revolução no futebol. Abrimos espaço para que os clubes pequenos, sem expressão, pudessem ser inseridos no futebol de Alagoa Nova. Isso aí foi um legado, um marco que nós deixamos aqui como esportista, né? Que era difícil fazer futebol naquela época. Naquela época nós saímos aqui de caminhões para arranjar dinheiro para pagar o caminhão de seu Arlindo, saudosa memória de seu Arlindo, que tinha um caminhão. Nós saímos na feira pedindo ajuda aos feirantes, porque a prefeitura, o município não dava condições para que o esporte amador desenvolvesse.
E a partir daquele momento, dessa mentalidade, nós começamos a buscar inserir o futebol de Alagoa Nova no cenário paraibano, diferente do que havia até então, quando nós chegamos aqui, que era só o Cruzeiro e o Palmeiras, o Cruzeiro e o Flamengo. Aí passou então, o Palmeiras, passou o Internacional e vários outros clubes pequenos passaram a fazer parte, de fato, do futebol de Alagoa Nova. Interessante, doutor, porque vocês deram uma contribuição muito grande a hoje o que tem de esporte aqui na cidade de Alagoa Nova. E por isso que eu perguntei, é bom a gente falar um pouquinho, porque muitos jovens que hoje praticam esporte no município, ele não sabe dessa história que o senhor tem em defesa do esporte, da cultura aqui no município. E isso é muito bom, viu? E a gente fica muito grato em saber que tem pessoas